Bom, antes de mais nada, me permita me apresentar para você. Eu sou Priscila Machado, tenho 33 anos, sou mãe da Helena, de 3 anos, casada com Paulo. Nós temos uma agência de marketing digital aqui em Brasília e eu quero compartilhar com vocês como que essa minha jornada na organização, na vida produtiva começou. Bom, eu sou a filha mais nova de uma família de 4 irmãs. Meu pai, militar, minha mãe, dona de casa, e aos 15, 16 anos, eu já tinha uma vontade muito grande de conquistar minhas coisas. Apesar de ter uma família com condições financeiras, eu sempre quis lutar por aquilo que era meu. Então, entre 15 e 16 anos, eu já ia sozinha a algumas feiras que aconteciam em Brasília, feira de roupa que acontecia aos finais de semana, eu ia sozinha e pedia para os donos das lojas se eu podia ser ajudante deles naquele final de semana. E eu saía de lá com R$30, feliz da vida, porque eu consegui lutar com as minhas forças, com o meu esforço por aquilo que ia ser meu. Então, apesar de ser a mais nova, eu fui a primeira dentro da minha família que conseguiu terminar a graduação, que tirou carteira, pela força de vontade de fazer aquilo acontecer. Eu acreditava nisso, que se houvesse um esforço e uma perseverança, eu poderia alcançar os lugares que eu sonhava. Então, o meu primeiro emprego foi em uma academia de musculação. Então, eu ganhava R$300 e, nossa, aquele dinheiro dava para fazer tanta coisa. Eu trabalhava na recepção da academia, era uma academia perto da minha casa, fazia todas as aulas, ia de tênis, amava aquele ambiente, até que eu falei, poxa, tem tantas academias legais que eu poderia trabalhar. E eu comecei a ligar nas que eu achava mais legais, assim, sabe? E falava, olha, eu gosto dessa academia, eu quero trabalhar aí, me contrata. E me contratavam. Então, eu trabalhei em 3 academias como recepcionista, gostava muito, mas chegou uma hora que eu quis ir além e chegou um momento de decidir que curso da faculdade eu ia fazer. E eu não tinha nem ideia do que eu poderia fazer. Até que uma líder da igreja, um dia em uma conversa, chegou para mim e falou assim, por que você não faz um curso de marketing? Você é criativa, é esforçada, tem boas ideias. E eu, gostei, pode ser uma boa mesmo. E eu fiz um curso de marketing, eu dou graças a Deus pela vida dela, lembro dela sempre com muito carinho, porque Deus usa pessoas no meio da nossa jornada para nos dar bons conselhos, né? E ela foi realmente usada. E eu fiz a faculdade, só que o mercado do marketing, da publicidade de Brasília, é extremamente fechado. Você só consegue entrar numa agência legal se você tiver uma pessoa que te indique ou se você tiver experiência. Eu não tinha nenhum dos dois, não tinha amigo influente e não consegui estagiar durante a faculdade, não consegui, apesar de procurar muito. Trabalhei em shopping vendendo roupa, mas eu não consegui emprego, estágio, né? Até que, dentre muitos currículos que eu mandei para as agências, uma delas me ligou para uma entrevista. E você imagina como é que eu fiquei, né? O meu sonho era trabalhar em uma agência e fui muito empolgada. E ele falou, olha, aqui é uma agência de publicidade, só que nós vendemos mídia. Então, o cargo é para você ficar prospectando clientes para oferecer inserção em TV, inserção em jornal, outdoor, porque com as agências ganham comissão por essas veiculações. Então, era um cargo de venda, mas era dentro de uma agência, no universo da criação, e eu fiquei muito animada. Ele falou o seguinte, olha, para a vaga ser sua, você tem 3 meses para fechar R$10.000 em mídias. Se você conseguir, você está dentro. E eu fiz a entrevista junto com uma outra moça, só que eu não fui selecionada, eu não cheguei nem a começar, né? Ela foi escolhida para ficar os 3 meses na tentativa de vender. E eu fiquei triste, mas ok, né? 3 meses depois, eu recebi uma ligação de que a menina que tinha ficado não tinha conseguido e se eu tinha interesse. Eu, lógico, peguei aquilo ali com garras e dentes, né?
tenho interesse demais, fui. E eu lembro que eu pegava a lista telefônica, porque hoje em dia não existe mais, né, aquela lista física, e eu ligava para 30, 40, 50 empresas por dia, oferecendo mídia, e nessa perseverança, nesse gás, nessa vontade de fazer acontecer, eu consegui e fiquei lá bastante tempo até. Só que aconteceu uma coisa que tinha tudo para me desmotivar, né? Eu trabalhava numa agência que eu gostava, era bem remunerada, e no dia do meu aniversário, uma das gerentes, que era inclusive amiga minha, no dia do meu aniversário ela me desligou. Até hoje não sei porquê, mas entendo o propósito disso tudo. E aí eu fui trabalhar em outra empresa, numa empresa para vender Busdoor, que é mídia na traseira do ônibus. E fiquei lá 3 anos, foi a época do meu noivado e tal. E hoje eu entendo que se não fosse essa demissão no dia do meu aniversário, eu com certeza estaria acomodada, vivendo lá, na mesma situação, no mesmo lugar. Então, não existe notícia ruim, sabe? Não existe tragédia, nem perda, existe aprendizado. Então eu falei, Deus, amém, obrigado o tempo que eu fiquei aqui, Deus vai abrir as portas. Foi quando essa minha colega da empresa do Busdoor me chamou para cobrir as férias de uma outra colega, e ela voltou, eu acabei ficando lá. Bom, cada lugar que a gente vai nos prepara para o próximo nível da nossa vida. Então eu comecei na recepção de academia, eu precisava viver aquilo, e a gente não pode se acomodar nunca, né? Porque existe um outro nível para chegarmos. E aí fui para shopping, fui para agência, fui vender Busdoor, e eu falei, gente, eu tô cansada de trabalhar com venda, que nunca foi uma coisa que eu gostei muito. Trabalhar com venda, eu tinha esforço, ia atrás, mas não era algo que eu tinha felicidade em fazer. E eu falei, eu vou começar a mandar meus currículos para as agências maiores, para as agências que minha função é gerenciar a conta da empresa, a publicidade, sem aquela preocupação de ter que estar vendendo todo mês para ganhar a comissão e pagar minhas contas. E eu enviei um currículo para uma agência grande, para atender concessionárias aqui em Brasília, grandes marcas, e o chefe, o dono dessa agência, era uma pessoa extremamente difícil, sabe? De gritar, de humilhar. E foi um período que eu aprendi muito, muito, mas não foi fácil. Eu não tinha a experiência de atender clientes grandes para cuidar de toda a publicidade dele, para gerenciar uma verba enorme. Mas eu perseverei e fiquei lá. E no começo, eu estava desesperada, porque tinha muitas coisas para fazer, muitas demandas, eu precisava me organizar, eu precisava entender o que era prioridade, eu tinha prazo para entregar o anúncio do jornal, eu não podia perder prazo. E do meu lado, minha vizinha, minha colega, que fazia a mesma coisa que eu, ela era impecável. Ela era organizada, tranquila, leve. E eu, meu Deus, como é que essa menina consegue fazer isso? Aí um dia ela saiu da mesa dela e eu dei uma, sabe, só estiquei meu pescoço para ver a agenda dela e ver como que ela fazia para organizar as demandas. E aí eu vi que ela usava uma técnica muito simples que eu uso até hoje, que na verdade me ajudou, criou um hábito na minha mente de entender o processo todo que uma demanda leva. Ela colocava o nome do cliente, tudo que tinha que distribuir, né, todas as mídias, relatórios, e embaixo de cada demanda, ela colocava subdemandas, pequenas tarefas que ela precisava realizar para fazer aquela entrega. E eu falei, é isso. Se eu entender que para eu entregar um anúncio para uma revista, eu preciso do briefing, desenvolver o layout, mandar para aprovação, fazer os ajustes, mandar para revisão, mandar para o jornal, ver se chegou, ver se veiculou, eu vou entender e viver cada passo de cada vez. Ok. A partir daí, a partir da minha esticada de pescoço, o meu nível de organização, ele elevou. Porque eu conseguia organizar aquelas demandas todas distribuídas por pequenas tarefas
o que deixava tudo mais leve. Então, vivendo já, né, esse processo, uma colega minha, que era uma amiga da igreja, que via a forma que eu me organizava com as atividades da igreja, com os eventos, que eu tinha algumas responsabilidades também na igreja, ela falou, nossa, ela é muito organizada. E ela estava como gestora de processos em uma grande empresa, né, multinacional. E a vaga que ela precisava era de alguém que tivesse essa capacidade de gestão, de gerenciamento. E ela falou, Pri, você tem interesse em trabalhar aqui? Me explicou que eu iria gerenciar algumas pessoas, que na verdade mais de 30 pessoas, que eram editores, designers, jornalistas, web designers, câmeras, edição de vídeo. Era um núcleo de mídia e produção que abastecia televisões, que abastecia empresas. E eu falei com frio na barriga, né? Falei que sim, lógico. Inclusive, eu tive uma outra experiência que eu nunca costumo citar. Eu trabalhei no governo federal, trabalhei no Ministério dos Transportes, no departamento de publicidade lá, fiquei 1 ano, mas eu não aguentei trabalhar lá, porque trabalhar em governo não é simples. As coisas são muito demoradas, as pessoas fazem as coisas no tempo delas, é sempre a mesma coisa. E foi no Ministério dos Transportes que eu fui para essa outra empresa grande, tá? Eu nem anotei aqui, mas eu quis trazer isso para vocês. Então, eu falei, não, eu vou. E, gente, aceitei. Eu trabalhava muito. No começo, então, entrava cedo, saía tarde, tinham muitos eventos. Mas eu aprendi muitas ferramentas de organização. Eu sempre tive facilidade de lidar com pessoas, sabe? Eu era uma gestora de pessoas. Eu sabia ouvir, eu sabia entender o que estava acontecendo. Então, as crises que aconteciam, e na verdade os gestores sofrem mais por causa das pessoas do que pelos processos que tem que liberar, né? Porque elas discutem, elas ficam desanimadas, elas são seres humanos. Então, eu sempre consegui gerenciar muito bem as pessoas. E fiquei lá, trabalhei muito, aprendi muitas ferramentas de organização, conheci o Trello, né? Que é um sistema que eu uso até hoje, né? Que é um sistema de organização por lista. E após 6 anos nessa empresa, com muitas responsabilidades, eu estava cansada, sabe? Cansada e infeliz, eu não via mais sentido em estar ali, eu sentia que eu já tinha feito o que tinha que ser feito, né? Porque o setor, ele cresceu muito, as pessoas ficaram extremamente qualificadas, eu troquei a equipe, e eu falei, eu já fiz tudo o que tinha que fazer aqui. E eu não tinha tempo, eu já tinha uma filha, bebezinha, a Helena já tinha nascido, não tinha tempo para os meus projetos, vivi os projetos deles, e foi uma decisão que eu tinha tomado na época, né? Mas eu não conseguia olhar para os meus projetos, o celular era ligado o tempo todo, não importa a hora, muitas viagens, muita cobrança, e eu realmente estava cansada, mas tinha muito medo de sair de uma empresa que eu estava estabilizada, ganhava muito bem, tinha uma flexibilidade de horário, podia trabalhar de manhã, de tarde, ninguém me cobrava horário, mas tinha muito medo de abrir mão do CLT, né? De abrir mão de tudo que eu tinha construído para viver. Nessa época, o meu esposo já tinha agência de publicidade, né? Que hoje a gente coordena junto. Mas ele já tinha os clientes, já tinha o escritório, mas eu não conseguia ajudá-lo, então ele tocava tudo sozinho. E o plano nosso era que eu pudesse sair de lá e fazer nossa agência crescer. E fiquei 1 ano numa crise de entender o que eu queria para minha vida, de decidir se eu iria abrir mão daquilo tudo. E foi um período de muito autoconhecimento, de muito olhar para dentro de mim, entender aonde eu queria chegar. Foi essa fase que me capacitou, que me preparou para estar aqui. Esse conflito que eu passei foi importante,
porque eu falei, poxa, eu posso ser bem-sucedida e ter tempo de qualidade. E poder controlar minha agenda, controlar meus dias. Até que eu cheguei à conclusão que eu era uma pessoa muito ocupada, uma ocupada organizada, mas não era produtiva. Não era produtiva porque eu não vivia para mim, eu não cuidava de mim, eu não vivia os meus projetos. Mas eu era uma pessoa extremamente organizada e ocupada. E cansada. Estava doente, estava triste. Até que eu falei, olha, vou voar, vou abrir mão. Abri mão, pedi demissão, não negociei meus direitos, falei, não, eu quero ir, vou voar. E eu fui. Foi um período de muito respiro. Quando eu saí de lá, eu recebi uma outra proposta para fazer uma consultoria em uma agência incrível aqui de Brasília, que eu tenho maior admiração, e que meu volume de demandas caiu consideravelmente, mas eu continuava agoniada, inquieta, achando que estava sempre devendo alguém, sabe? E eu, meu Deus, você vê que a organização não tem a ver, a organização não, a sua paz interior não tem a ver com o lugar que você tá, né? Eu saí de um lugar, fui para um lugar mais tranquilo, mas continuava cansada, continuava estressada. E eu fiquei lá 1 ano e falei, não dá, eu vou assumir a agência com meu marido e Deus abençoe. Então, quando eu assumi, nós triplicamos o faturamento da agência e hoje eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei. Apesar de muito difícil, converso com muitas colegas que passam por isso, que têm muito medo. A hora chega, né? Chega a hora que realmente não dá mais para suportar, aquilo não te cabe, você precisa voar e a minha hora realmente voltou. Chegou, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na agência, eu comecei a estudar mais sobre organização, sobre produtividade, como unir uma vida leve com uma vida produtiva e organizada. É possível juntar esses ingredientes, bater tudo e ter uma vida realmente que você consiga ter tempo para aquilo que faz sentido para você e entregar com qualidade o que você precisa entregar profissionalmente, pessoalmente, enfim. E aconteceu uma coisa interessante que quando eu saí, né, dessa empresa que eu prestei consultoria, eu entrei numa crise porque eu não sabia mais quem eu era nem o que eu queria. Eu passei tantos anos vivendo os sonhos das outras pessoas que quando me perguntavam, tá, mas o que você quer? Onde você quer chegar? Eu não sabia. O que eu sabia é que eu estava dentro de um casulo e que eu precisava sair dentro dele. Tanto é que quando eu saí de lá, eu cortei meu cabelo bem curtinho, meu cabelo era grande, porque para mim foi um grito de liberdade. Eu sempre quis cortar o cabelo assim, porque expressa bem meu momento de vida, mas eu tinha medo. O que vão pensar de mim? Se meu marido não gostar, e se ficar feio? E se eu não arrumar jeito pro cabelo? Mas eu falei, cara, eu não tô com medo mais de nada disso. E foi meu grito de liberdade, sabe? De me posicionar e falar, eu vou ser quem eu quero ser, quem eu sonhei ser. Então, existe 3 pilares muito importantes que vão nortear o nosso curso, que é você conseguir responder 3 perguntas. Quem você é? Quem o mundo quer que você seja, o mundo, o sistema, e quem você quer ser. Que é isso, Priscila? Por quê? Porque para você alcançar um lugar que você sonha, o lugar que você sente felicidade, que você sente paz, o lugar que você é produtiva, você precisa encontrar espaço emocional. Você só consegue ter clareza para saber quem você é e o que você quer se você tiver espaço emocional. Isso significa que você precisa destralhar a velha mulher, suas velhas convicções, para começar a cavar dentro de você aquilo que você sempre sonhou, mas nunca viveu, porque você sempre se envolveu com tantas coisas, né? Tantas ocupações, tanto trabalho, tanta responsabilidade, que a gente realmente deixa os nossos sonhos de lado e às vezes nós esquecemos
Que sonhos são esses? Então, com certeza, para você viver essa vida espontânea, você precisa ter em mente que você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Coisas que ocupam a sua vida e não fazem mais sentido. Projetos que ocupam a sua vida e não fazem mais sentido de estarem ocupando. Então, nosso curso é sobre organização, clareza, produtividade, mas eu não posso ensinar técnicas de organização para vocês se você não souber a direção que você quer ir. Onde você quer chegar. Então, a organização, ela não começa fora. A organização não começa com técnicas, com sistemas, com ferramentas. A organização começa dentro de você. Em você conseguir equilibrar a sua vida e dizer se você está confortável nas situações que você está no momento e ajustar isso. O meu objetivo é que você encha a sua vida com aquilo que te faz feliz, com aquilo que te faz sentido, mas consiga dizer não para aquilo que te suga. E a direção importa, e como você quer chegar lá também importa. Como você quer chegar naquele lugar e como você vai chegar. Você pode chegar louca, alucinada, estressada, ou você pode chegar tranquila, em paz, um passo de cada vez. Então, a sua jornada ela não precisa ser carregada de estresse, de bagagens velhas. Outra coisa, muitas vezes, quando eu faço essa pergunta, né, nesse exercício, quem você é? As pessoas associam quem elas são ao lugar que elas estão. Estão numa imersão tão profunda profissionalmente, ou num relacionamento abusivo, ou em uma circunstância, que você acha que você é o seu trabalho. Você acha que você é o seu relacionamento. Todos os seus sonhos são em volta do seu trabalho. Você não é seu trabalho, você não é seu relacionamento, você não é suas circunstâncias. E a forma que você se enxerga nem sempre corresponde ao que você é. Às vezes você se enxerga pelos filtros, pelas decepções, pelas vitórias, pelas coisas que você passou e você acha que você é aquele retrato. E já parou para pensar que você pode ser alguém muito melhor do que você acha que você é? Então, para terminar esse módulo, eu quero que você faça um exercício, ok? Esse exercício, ele vai estar disponibilizado em um PDF, vocês vão ver aí nos módulos, e eu quero que você coloque no seu celular 5 minutos. 5 minutos para responder 3 perguntas, ok? Primeira é, quem você é? E você vai descrever quem você é. Eu sou uma pessoa assim, que ama isso, que sonha com isso. Quem você quer ser, porque às vezes quem você é hoje não é quem você quer ser. E quem o sistema quer que você seja? O que as pessoas estão o tempo todo te impondo, colocando em cima de você para que você seja? Você vai responder essas 3 perguntas e você vai guardar na sua caixinha. Eu quero que você crie um sistema de organização para arquivar todos esses exercícios. Você pode fazer num caderno, você pode fazer no computador, criar uma pasta do curso e colocar os exercícios. Tudo isso vai ser importante para o trabalho que nós vamos desenvolver, ok? Então, faça suas respostas, arquive, não vá para o próximo módulo sem responder as perguntas, tá? E eu vou chamar para vocês 2 vídeos. Um do Fred Alboni e outro de uma campanha publicitária da Dove, que vão completar com muita maestria tudo que eu trouxe para vocês até aqui, tá bom? Então faça agora esse exercício das 3 perguntas e assista esses 2 vídeos e daqui a pouco a gente se vê.
Quantas vezes você deixou de dar um mergulho no mar porque você tinha vergonha de mostrar teu corpo? Quantas vezes você deixou de falar coisas lindas, histórias lindas suas, por medo de ser julgado ou rejeitado? Quantos anos você perdeu da sua vida trabalhando com uma coisa que você não gosta, porque não era isso que esperavam de você? Parece que todo mundo tem um sentimento secreto de que não é bom bastante, de que é impostor e uma farsa fazendo o que faz e sendo quem é. E a qualquer momento pode ser descoberto. Parece que as pessoas se sentem um pouco perdidas. E o mundo cobra muito da gente, que a gente seja certo, que a gente tenha todas as certezas, todas as decisões do mundo, que a gente honre a expectativa dos outros. E nisso a gente gera uma insegurança de ser e perde a vontade de demonstrar quem realmente é. E assim não demonstra nossas angústias, não demonstra nossos medos e se fecha em concha. Essas pessoas têm medo de demonstrar fraqueza, têm medo de mostrar que são sentimentais e assim se fecham no universo totalmente delas, se sentem rejeitadas, perdidas, incompreendidas e se sentem anormais num mundo cheio de gente normal. Mas será que essas pessoas são tão anormais assim? Eu trabalho com o meu trabalho de escritor e palestrante. Eu sempre converso com muita gente. E eu escuto muito essas histórias. E eu já me senti assim, incompreendido, perdido, injustiçado, um pouco solitário. Mas será que se as pessoas se admitem ser assim? Será que a gente não é maioria, só que ninguém confessa? O pensamento é mais ou menos assim. Existe um jeito certo de agir e eu não ajo dessa forma. Então eu vou me camuflar. Vou me adaptar, tá todo mundo indo para cá, eu vou indo para cá também. Assim eu não vou gerar conflito. Vou namorar alguém que não é a pessoa melhor para mim, mas até que era legal. Vou trabalhar numa coisa que não tem nada a ver comigo, mas dizem que um dia vai dar dinheiro. Vou sempre correr atrás de alguma coisa que eu nem sei se eu quero, mas está todo mundo fazendo e não é assim que funciona. Só que isso vai gerando na gente uma angústia. A nossa verdade um dia vai querer sair. A gente vai querer viver o que a gente acredita, o que a gente sonha. E isso vai gerando na gente uma angústia, vai gerando na gente um aperto. E acontece que é difícil realmente demonstrar o que a gente é, com todas as peculiaridades, com todos os defeitos, com todos os medos, com tudo que a gente é de verdade. Acontece que está todo mundo no mesmo carrossel. Talvez o problema central mude, mas a música é a mesma. Você não está pronto, você não é bom o suficiente, você não é rico, inteligente. Você não é tudo o que o mundo espera para um dia realmente ser feliz. Só que enquanto a gente não quebrar esse ciclo, enquanto a gente não entender que a gente tem que sair desse ciclo que não leva a lugar nenhum, a gente nunca vai conseguir ter conexões verdadeiras com as pessoas. E as pessoas com medo da rejeição acabam se privando. E quando eu digo as pessoas, eu falo de mim também. Quando eu era criança, eu nunca me senti muito adequado. Assim, eu sempre me senti um pouquinho perdido. E meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. E meu pai faleceu, eu tinha 13 para 14 anos. Eu sempre não me senti adequado porque eu era um pouquinho gordinho, porque eu era tímido e porque eu era estrábico, que eu acho um lindo eufemismo para vesgo. E eu sempre fiquei um pouco deslocado, não conseguia olhar nos olhos das pessoas, porque eu sempre olhava e ficava pensando que a pessoa ia olhar de volta e falar assim, nossa, coitado, quantos graus ele usa? E mentalmente eu responderia 6, mas eu estou bem, eu juro. E as pessoas ficavam me olhando e eu me sentia um pouquinho perdido. E quando eu tinha ali meus 7 anos que meus pais se separaram, minha mãe saiu de São Paulo e foi morar comigo em Blumenau. Meu pai continuou em São Paulo. Eu perdi tudo que eu tinha de seguro. Perdi meus amigos, a menina que eu gostava, o caminho que eu ia até o colégio, os contatos, a minha segurança, meus pais juntos. E depois eu fui para o colégio, comecei a tentar fazer amizades. E não consegui, os grupos já estavam formados, era um pouco difícil. Até que eu tive uma excelente ideia. Eu falei, eu vou escrever uma carta para o menino que está sentado do meu lado, pedindo para ser amigo dele. Peguei um papel e escrevi, quer ser meu amigo? E deixei na carteira. Fomos para o intervalo, aí eu fiquei assim, cara, essa ideia é genial. Ninguém vai recusar uma amizade, né? Eu fiquei pensando. E eu estava tão feliz, tão alegre com essa situação, que eu nem pensava na possibilidade de ele dizer não. Eu botei toda a minha alegria na mão daquela pessoa, esperando que ela fosse me devolver essa alegria. E sabe o que aconteceu? A resposta não veio, nem no final do dia, nem no final da semana, no final do ano. Ele simplesmente me ignorou. E eu fiquei mal, mas pensa em alguém mal. Com 7 anos, mais mal. E eu, triste, lidando naquela situação, além de me sentir inadequado, porque eu já me sentia excluído, porque eu não tinha feito amizade, eu também estava me sentindo rejeitado. E aí eu percebi, depois de um tempo, que tem uma coisa pior do que a dor da rejeição. É o medo
da rejeição. Quando a gente é rejeitado uma vez, a gente sente que tudo pode acontecer de novo. A gente generaliza esse trauma e fala assim, a pessoa me rejeitou, então eu vou me proteger para isso não acontecer de novo. Porque eu não quero que se repita essa rejeição. E aí a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma estratégia da concha e a estratégia do camaleão. A estratégia da concha é quando a gente se oculta dentro de uma concha para se proteger do mundo. Só que quando a gente se oculta do mundo, a gente oculta nossas melhores partes também. Esse é o tipo de pessoa que provavelmente não vai se relacionar muito, não vai dar muita opinião, vai ficar sempre quietinho no canto, falando assim eu não preciso ter conflito com ninguém, eu não vou me relacionar, eu não vou viver grandes alegrias, mas eu também não vou ver grandes decepções. Então a pessoa está ali protegida. Já no camaleão você tende a se adaptar. Você se adapta ao que está acontecendo. Como eu disse, está todo mundo indo para lá, vamos para lá. Vou me pasteurizar, vou me colocar na normalidade para não enfrentar conflitos de eu sou diferente de todo mundo. Então, se meu irmão faz assim e todo mundo gosta dele, acho que eu vou ser um pouco parecido com ele. Esse é o tipo de pessoa que provavelmente vai se relacionar com alguém que os pais gostariam, que vai ter uma faculdade que todo mundo diz que era legal e não vai conseguir viver a verdade que tem dentro dela. E não vivendo a verdade dentro dela, cada vez mais segue em angústia, segue frustrado e segue apertado consigo mesmo. A palavra vulnerabilidade vem de vulnus, que é de ferida. E quando a gente tem uma ferida, a gente realmente fica vulnerável. O nosso interno, o nosso sensível fica exposto ao mundo. Só que o medo de cair de bicicleta não pode ser maior que a alegria de sair correndo, pegar um vento, pedalar com os amigos, se divertir, ver uma paisagem. O prazer da bicicleta tem que ser muito maior do que o medo de cair de bicicleta. E isso pode acontecer com os outros também. Nem sempre os outros rejeitaram a gente. Às vezes, antes do outro rejeitar, a gente já se rejeita antes. Quando eu mandei a carta para o menino, eu não pensei que talvez ele pudesse não ter lido direito, ou que ele tivesse vergonha de responder e não soubesse o que responder. Eu pensei, eu não sou um bom amigo, eu não vou conseguir me relacionar com ele ou com outras pessoas. Se ele me rejeitou, por que os outros não me rejeitariam? Quando a gente se relaciona e convida alguém para sair, para jantar, e a pessoa diz não, a gente não pensa que talvez a pessoa tenha outras coisas para fazer, seja uma fase ruim, tenha terminado o relacionamento agora. Não. Eu não sou uma boa companhia, eu não sou atraente o suficiente. Quando a gente vai numa loja e não tem uma roupa do nosso tamanho, a gente pensa, eu preciso emagrecer. E não que talvez a loja que não tem todo biotipo de roupa. Até às vezes, quando a gente cozinha, a gente vai lá e antes de eu comer, fala, eu sei que está ruim. Mas assim, qualquer coisa. Então assim, antes do outro negar, eu já estou me defendendo, já estou sendo aberto com o que eu estou sentindo. E assim, a gente vai dias após dias, nos rejeitando ao pouquinho. Deixando de ser o que a gente é, para tentar aceitar essa normalidade. E a gente, sempre esperando a aceitação de alguém, não entende que talvez a gente possa inverter esse papel e provocar a aceitação de alguém. E isso comigo aconteceu quando eu estava no colégio. Eu estava com uns 13 para 14 anos, essa época que meu pai tinha falecido, e eu estava bem triste com a situação, estava meio perdido. Eu falei, não tenho um pai para conversar, não tenho muito amigo, quem eu sou nesse universo? E eu falei, eu preciso tentar fazer outras amizades e perder um pouco dessa timidez. Eu ia caminhando todo dia até o colégio e eu atravessava numa ponte. Tinha um riozinho, eu atravessava com a minha mochilinha todo dia, ia ao colégio, ia e voltava. E um dia eu pensei e me propus um silencioso desafio. E eu pensei assim, todo dia que eu for para o colégio, uma vez por dia, eu vou sorrir para alguém na ponte. E vou ver o que acontece. Só isso, vou lá, sorrio para a pessoa, vou embora e acabou. No começo eu não conseguia. Eu sorria para a pessoa, eu sentia que ela ficava meio assim, eu também, eu olhava para baixo e tal. Ficava com vergonha. Tem várias vezes que eu nem consegui sorrir para a pessoa. Eu ia até lá, não sorria para ninguém e falava, preciso voltar e sorrir. Aí eu voltava até a ponte, ficava indo 2, 3 vezes até conseguir sorrir para alguém. Depois de um tempo, sorrindo e me provocando dessa forma, eu percebi que as pessoas estavam começando a sorrir de volta. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, que legal. Eu sorrio para alguém, eu fico feliz, porque a pessoa está sorrindo de volta para mim. Ela fica feliz porque eu sorri para ela. Que momento de felicidade infinita entre duas pessoas. Aumentei um pouco a autoestima dela, ela aumentou a minha e a gente está feliz caminhando cada um para o seu destino. Eu falei, que momento legal. Isso me ensinou tanto a como provocar para receber um pouco mais de autoestima, mas da mesma forma de como ser mais vulnerável. E aprender que para eu ganhar um sorriso, muitas vezes eu tenho que dar o primeiro sorriso. Eu tenho que me abrir. Às vezes a gente quer que o outro se doe por inteiro, mas a gente só quer doar metade da gente.
Então, é sempre uma fórmula injusta. Então, até que ponto vale a pena você ceder teus sonhos, ceder o que você acredita, ceder a coisa mais importante que você tem em prol dos familiares, em prol de terceiros ou de estranhos, ceder o que a gente tem de mais verdade, o que a gente acredita, o que a gente acha que a gente quer, só para suprir a expectativa de outras pessoas, sempre é uma coisa injusta com a gente, é sempre uma coisa injusta com o que a gente acredita. Até porque a gente sempre vai desapontar alguém quando a gente segue nossos sonhos. Eu sempre digo que se você quer conquistar o seu mundo, você tem que perder um pouco do seu mundinho. E o teu mundo, pode ser o teu mundo interno, o teu mundo externo, o teu trabalho, a gente tem que dizer adeus às vezes, mesmo quando há amor, para poder seguir um caminho que a gente acredita. E por mais triste que seja, esse é o preço da liberdade do que a gente quer ser e do que a gente sonha. Eu demorei para aprender que tem pessoas que não vão gostar da gente. E tudo bem. Talvez as pessoas não admitam que a gente é, critiquem, achem a gente isso ou aquilo. E já que a gente não tem como se defender, não tem como se proteger disso, por que a gente não se expõe e mostra quem a gente é? Sai da concha, tira a armadura e realmente entende que para a gente ter conexões profundas com todo mundo, a gente tem que se abrir. Porque o que protege a gente do exterior é a mesma coisa que impossibilita a gente de acessar ele. Então, se a gente não se abrir e for sincero com o que a gente sente, qual é o sentido dessa vida? A gente guarda tanta coisa, se tem uma coisa que a gente não pode guardar é afeto. A gente tem que falar o que a gente sente no momento que a gente está vivendo, dividir que a gente está amando, que é verdadeiro, que aquilo é uma coisa especial. Não dá para viver no depois o amor, ou o sentimento, ou o que você sente que você é. As pessoas muitas vezes não sabem, mas o que realmente conecta as pessoas são as imperfeições e não as perfeições. Eu demonstrar que eu estou triste, que eu estou feliz, eu posso me conectar com você. Nesse momento, falando contigo, com vocês, me abrindo, alguém pode identificar isso, gera uma conexão verdadeira. E isso é o mais bonito da vida, uma possibilidade de encontro, né? Encontrar quem a gente ama, o que a gente gosta de fazer. Então, no meio de tudo isso, a gente tem que entender que a gente não é perfeito e a gente não precisa ser perfeito para ser feliz. E entender que o autoconhecimento é a única maneira para você ter uma autoaceitação. Quando você se aceita, o mundo te aceita. E assim, a vida vai seguindo. Realmente, dá medo de se abrir, dá medo de ser o que a gente é muitas vezes. Mas no fundo, quando tudo isso apertar, a gente tem que fazer uma pergunta. As pessoas que você mais ama, por acaso, são perfeitas? Obrigado. I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on.
Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we are. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like.